Deputado, muito bem-vindo ao Jornal da Fórum. Já vai dar boa noite, né? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar participando, né, ao vivo do jornal dessa revista Fórum, muito importante. Parabenizar vocês pelo trabalho e estou aqui à disposição para levar algumas posições de esclarecimento a todos que estão nos assistindo nesse momento. Deputado, o Brasil está de olho no Ceará nesse momento, né? A gente tem eleições nacionais, tem eleições estaduais, e a gente está aí na reta final das convenções partidárias. As coisas estão se encaminhando já para os ajustes finais em todos os estados. No caso do Ceará, a atenção se voltou por causa da decisão do PDT de que o nome do partido para a candidatura a governador será o ex-prefeito Roberto Cláudio. E a maioria até onde eu entendo, se eu me corrijo, dos partidos aliados, defendia a atual governadora Isolda Sela, e o próprio Camilo Santana, o ex-governador, também defendia o nome dela, e havia uma espécie de acordo de que ela seria a candidata. Mas também há uma tensão crescente, não só por isso, mas por causa que o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, ele vem promovendo ataques muito virulentos ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula, produzindo também rusgas, desestabilizando a aliança entre os dois partidos no Ceará. Aí eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz hoje, né? A gente tem, inclusive, tem algumas notícias de que haveria uma ruptura já encaminhada entre o PT e o PDT no Ceará, com a possibilidade do PT lançar uma candidatura própria. Então, passo a palavra para o senhor. Como estamos no Ceará, né? Como estamos? Olha, primeiro, Miguel, e a todos que estamos assistindo, nós, do nosso agrupamento e vários outros grupos internos do PT, entre eles Optei, Diálogo e Ação Petista, e vários outros companheiros, porque o PT aqui no Ceará, nós somos cerca de 10 forças políticas. A deputada Luiziane Lins também. Nós, antes dessa decisão, nós já tínhamos feito um debate defendendo a tese do protagonismo do PT e a defesa da candidatura própria e um palanque leal para o presidente Lula no Ceará. Esse debate ele foi muito acalorado, contrário a essa tese, o Camilo defendendo a manutenção da aliança com o PDT, o Guimarães também, e esse embate político ele foi muito produtivo, muito rico, para que nós pudéssemos explicitar a contradição da manutenção da aliança do PDT aqui no Ceará. Aliás, quem me conhece sabe, a minha posição particularmente sempre foi contra a aliança, porque o PT, eu sou fundador do PT, o PT sempre teve candidato a governador do Ceará desde a sua fundação. Eu mesmo disputei o mandato de governador 2 vezes, a primeira em 98, a segunda em 2002, uma campanha mais empolgante, histórica do Ceará, que foi em 2002 com Lula lá e Zé Ayrton cá. O Lula foi eleito presidente da República. Em 2004, a Luiziane se elege prefeita de Fortaleza. No entanto, vem essa contradição. Em 2006, o PT abdica da hegemonia do projeto político no Ceará e apoia os Ferreira Gomes aqui no estado com a candidatura do Cid. Agora, recentemente, nós retomamos exatamente esse debate, que era contraditório, sobretudo em função da posição dos Gomes, do clã Ferreira Gomes. Não é só uma posição do
Ciro. O Ciro, aliás, vem batendo em nós, no PT, no Lula, desde a minha campanha de 2002. Mas o que me estranha são seus irmãos, tanto o Ivo como o Ciro, que chegou em 2018 a chamar os petistas de babaca, e recentemente, com as posições bem acirradas e críticas do Ciro contra o PT e contra o Lula, nos acusando de todos os adjetivos possíveis, particularmente o presidente Lula, o PT manter essa posição, na minha leitura, é uma grande contradição, deixando o presidente Lula sem palanque aqui no Ceará. Essa posição agora do PDT de apoio, né, ao Roberto Cláudio leva, evidentemente, uma posição daqueles que defendiam a manutenção da aliança, rever essa posição, e creio que o PT está prestes, pela construção que está sendo feita, de construir um caminho próprio com os outros partidos que defendem o palanque para o presidente Lula aqui no Ceará. Nós somos uma federação, além do PT, nós temos o PCdoB, PV, tem o MDB do Eunício, que defende o Lula, e tem os outros partidos que estão também nessa aliança nacional e que nós precisamos agregar para construir um palanque leal para o presidente Lula. Para mim, chegou em boa hora essa posição do PDT, porque eu, particularmente, sempre tive uma posição contrária à tese da manutenção da aliança com os Ferreira Gomes, particularmente com o Roberto Cláudio aqui no Ceará. Acho que o PT agora, nós estamos reunidos, inclusive, numa reunião extraordinária do Diretório Estadual do PT. Ao mesmo tempo, tem uma reunião com o ex-governador Camilo e com os partidos que poderão se agregar numa aliança política aqui no Ceará e construir uma candidatura que represente esse bloco para que nós possamos construir, de fato, um palanque para o Lula no Ceará. Eu creio que nós estamos bem próximos e acho que é irreversível uma posição de ruptura da aliança definitivamente, para que, de fato, a gente possa ter uma unidade dentro de um projeto alinhado, tanto aqui no Ceará como nacionalmente, em torno da campanha do presidente Lula e aqui, para que nós possamos avançar nas conquistas do nosso Estado. Então, nós estamos prestes a concretizar aquilo que a gente já vinha defendendo, que era o protagonismo do PT e a proposta de uma candidatura própria para que nós pudéssemos ter palanque leal e forte para o presidente Lula também no Ceará. Muito bem, deputado. Então, só para a gente pontuar uma questão de datas, que a gente está na reta final agora, né? Os partidos eles vão ter que definir obrigatoriamente, até quando pode definir? Quais são as datas? Nós vamos ter um encontro sábado, dia 23, de tática eleitoral e política de aliança. Ou seja, o encontro dos delegados do PT, são 160 delegados, vão estar reunidos para definir se o partido terá candidatura própria e qual é a política de alianças que nós teremos aqui no estado de Ceará. Desculpe, deputado, isso é nacional ou estadual? Não, isso é estadual. Será sábado, nosso 160 delegados do estado do Ceará. A data fatal será a data das convenções, porque os partidos têm até o dia 5 de agosto para decidir nas convenções exatamente qual é a posição de cada partido e cada coligação, no caso, federações partidárias, porque além das coligações, nós temos também hoje as federações. Então, o PT tem uma forma muito peculiar, que são os encontros. Nós temos encontros municipais, encontros estaduais, e vamos ter um encontro nacional também. Posteriormente, as convenções elas são mero formalismo institucional, que são levadas para o Tribunal Regional Eleitoral e, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos um prazo, do ponto de vista interno do PT, nosso aqui no Ceará, sábado, dia 23, nacionalmente, nós teremos uma
um encontro também nacional e o registro, repetindo, até o dia 5 de agosto. Muito bem. Deixa eu só passar um recado aqui para os internautas, lembrar a todos que é muito importante que vocês deixem alguma colaboração aqui para a gente, um superchat, um super chique para ajudar. Eu queria até agradecer aqui o Daniel Miage, sempre colaborando, lá do Japão, deixa em N, muito obrigado. Deputado, e a posição do Camilo Santana? O Camilo Santana sempre foi um entusiasta dessa aliança com os Ferreira Gomes. Mas parece que ele também ficou aborrecido, pelo menos a manifestação pública que ele deu foi de aborrecimento, né? O senhor acha que o Camilo Santana pode rever sua posição? Olha, o Camilo, ele foi secretário do CID, primeiro mandato do CID, em 2007 a 2010, né, 2011. Depois ele foi secretário, novamente, do CID, dessa vez da Secretaria da Cidade, que anteriormente ele foi da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E, de última hora, ele foi ungido em função de uma crise interna dos aliados dos Ferreira Gomes aqui no Ceará, ungido candidato para enfrentar o Eunício Oliveira. E se não fosse o Camilo, do PT, né, o Eunício teria ganho as eleições aqui no Ceará. Então, o Camilo tem um vínculo muito umbilical com o clã Ferreira Gomes aqui no estado. Daí porque a defesa dele da continuação da aliança e também da candidatura da governadora Isolda Sela foi muito forte, essa defesa dele da continuidade da aliança, desse projeto que vem sendo construído no Ceará. E creio que, como o Ciro, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto Nogueira, tiveram outra posição, porque acho que houve um processo aí bastante crítico da posição de Camilo, ele sendo do PT, querendo a continuação do seu governo na pessoa da Isolda, e a Isolda se alinhou muito a esse grupo do Camilo, tanto dentro do PT, que defende essa aliança, como os parlamentares na Assembleia Legislativa. Então, foi um bloco muito forte. E esse processo redundou numa crise muito grande, que foi a decisão do PDT, por ampla maioria, de apoiar o ex-prefeito Roberto Cláudio. É evidente que Camilo, a Isolda e aqueles que defendiam a sua reeleição foram derrotados e estamos aguardando aí qual é o desdobramento da posição do Camilo, do ex-governador. Tivemos uma fala dele agora recente, em que ele fez uma breve análise desse processo, defendendo o que ele achava que era o correto, mas ele rebobinando, na minha leitura, eu entendi que ele está rebobinando esse processo para um novo caminho, que, a meu ver, está claro que será uma candidatura do PT aqui no Ceará, e dessa feita, com o apoio também dessas outras forças, inclusive não sabendo qual vai ser a posição da própria governadora, porque na saída dela, da convenção, ela fez um discurso, né, um pouco reconhecendo, né, a derrota, mas com um sentimento de mágoa. Né? Ela achou que ela foi preterida, inclusive, por questões machistas. Não sabemos qual vai ser a posição de desdobramento dessa crise interna. Acho que o Camilo, com os outros aliados, inclusive o MDB do Eunício e os outros partidos que também têm uma posição crítica de apoio ao Roberto Cláudio, como é o caso
do PP e outros partidos, creio que estamos prestes, como eu falei, a ter um novo desdobramento e a construção de um projeto que possa, de fato, ter um palanque leal para o presidente Lula aqui no estado de Ceará. Eu acho que nós estamos bem próximos dessa decisão. E acho que o Camilo, pelo que ele falou agora, pela palavra, inclusive, de outros, inclusive do próprio Guimarães também, que fez uma fala, nós estamos convencidos de que nós estamos, daqui para sábado, tomaremos uma decisão histórica do PT, finalmente, construir um caminho próprio aqui no estado de Ceará. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Daniel Miage. O PT poderá apoiar Eunício Oliveira? Existe essa possibilidade de Eunício ser o nome para o governador? Claro que existe, porque o Eunício sempre foi um apoiador do presidente Lula, foi ministro, né, foi candidato a governador na época. O próprio Lula nem veio no Ceará, porque ficou dividido entre a campanha do Eunício e a campanha do Camilo. E o Eunício, agora, recentemente, inclusive, o MDB teve uma grande reunião com 11 estados, hipotecando apoio à candidatura do Lula. Então, é evidente que se Eunício tivesse a disposição, fizesse a articulação, eu mesmo falei com ele ontem e disse a ele que se ele tem essa pretensão, ele articulasse com o Lula, com o Camilo, que havia essa possibilidade também. Evidentemente que o PT irá analisar caso ele tome essa iniciativa, né? Então, isso não está descartado, há uma possibilidade real dele também vir encabeçar a chapa para construir um palanque leal para o presidente Lula aqui no Ceará. Muito bem. Sobre essa questão do palanque, a decisão do PDT de apoiar o Roberto Cláudio, eu queria a opinião do senhor, né? A gente acompanha de fora. Me parece que há a intenção de formar um palanque único para o Roberto Cláudio, para o Ciro Gomes, no estado do Ceará, que ao mesmo tempo parece um pouco imprudente. Mas o senhor acha que existe essa intenção do PDT de fazer um palanque único para o Ciro no Ceará? Eu creio que não só isso, eu acho que essa construção aí de um palanque para o Ciro é natural, até porque o Ciro está numa situação muito ruim eleitoralmente aqui no Ceará. Ele é o terceiro colocado. Acho que ele precisava ter esse palanque. Mas, se fosse a Isolda já declarou publicamente que apoiaria o Ciro, que apoia o Ciro. Então, para mim, não havia muita diferença entre Isolda e o Camilo, nesse aspecto, que todos apoiariam o Ciro. Aliás, essa era um dos condicionantes que eu, particularmente, iria conversar, caso ela fosse indicada para ser a candidata a governadora apoiada pelo PT. Eu, particularmente, só iria apoiá-la se ela também, pelo menos, dividisse o palanque aqui no Ceará. Porque em 2018, o Camilo dividiu o palanque do Ceará. O Camilo apoiou o Ciro e apoiou o Haddad em 2018. Então, essa é uma das críticas que eu fiz à não continuidade da aliança. Como é que nós iríamos deixar de ter uma candidatura no Ceará e o Lula ficar sem palanque no Estado? Então, acho que essa decisão do Roberto Cláudio não foi motivada só por isso. Envolve outros interesses políticos, de compromissos, da manutenção dos interesses do projeto estratégico que eles têm no Estado, porque o Roberto Cláudio, de certo modo, é um dos núcleos duros do projeto que eles representam aqui no Ceará, um projeto, a meu ver, que representa uma elite econômica da burguesia aqui do Estado, e eu acho que o Roberto Cláudio é a síntese, né, do que eles pensam e do que eles querem continuar governando o Estado de uma forma
muito mais centralizada, embora o Camilo, mesmo sendo do PT, né, o PT foi muito pouco representado no governo do Camilo, do PT. O governo praticamente todo foi do PDT. Mas o Camilo construiu um voo solo, de certo modo, que sinalizava um processo de ruptura política que chocava com os interesses estratégicos de médio e longo prazo deles. Então, na verdade, essa decisão de apoiar Roberto Cláudio tem muito a ver com o projeto estratégico dos Gomes, aqui no Ceará, de hegemonismo político de uma forma muito mais aguerrida, mais determinada, mais centralizada e com mais confiança, porque eles perderam a confiança também, em parte, principalmente o Ciro, que declarou que não sabia nem se Camilo era mais aliado, né? Então, houve, de fato, uma ruptura política na confiança da condução desse processo. E eles achavam que a Isolda, embora sendo ligada a eles, é uma mulher mais amena, que talvez pudesse conciliar e mediar um processo que não fosse mais determinante do ponto de vista da construção de uma hegemonia, excluindo o PT aqui no Estado. Então, nós somos o calo no sapato deles aqui no Estado. Deputado, e como está a situação nos municípios, né? A gente sabe, por exemplo, que o PDT ele conquistou muitas prefeituras no estado do Ceará. Hoje em dia, caso aconteça essa ruptura, como o senhor acha que vai haver, como se vão dividir as forças locais municipais do Ceará? Essa é uma questão, né, que creio que, assim, hoje nós temos uma correlação de força, quantidade de prefeitos, majoritariamente, entre aspas, ligado ao PDT. Mas nós sabemos que nesse processo da disputa, que gera incerteza, e considerando um outro fato, que o Lula tendo grande chance de ganhar a eleição presidencial, e o candidato do PDT, o Ciro, com poucas possibilidades, é evidente que nessa disputa, os prefeitos, na minha leitura, eles vão fazer um processo de tentar conciliar, né, alguns projetos aí no Estado. Então, creio que essa é uma questão que vai levar a uma situação um pouco desconfortável para os prefeitos. Como eu falei anteriormente, eu já disputei o governo do Estado do Ceará 2 vezes. Em 2002, né, eu fui prefeito também, e é evidente, os prefeitos eles são muito alinhados nessa perspectiva eleitoral também, em função da dificuldade que as gestões têm. Eu tinha um bom trânsito também com muitos deles, conseguimos fazer muitos diálogos, não até de forma explícita. Então, eu creio que vai ser um processo de divisão, alguns pelas vinculações com o ex-governador Camilo, e dependendo da posição da governadora da Isolda, que ela continuou com a caneta, ela continuou governadora, né? E ela hoje está vinculada muito mais ao Camilo, ela manteve todos os espaços do ex-governador Camilo dentro do governo dela, e todos sabem que o Camilo mantém o grau de influência muito semelhante com ele estivesse dentro do governo. Então, isso também vai pesar nesse processo todo dessas eleições aqui do Estado. Então, é algo que a gente não pode ainda aferir só posteriormente. Vamos saber como é que fica o tabuleiro do xadrez dessa realidade dos municípios do Estado. Muito bem. Deputado, e qual será a posição, na opinião do senhor, né, que é deputado federal, qual a posição do ex-presidente Lula e da direção nacional
nessa questão do Ceará? Já tem algum indicativo? Olha, eu não tenho dúvida que o candidato que defendeu o Lula aqui, o Lula vai estar no palanque, defendendo esse projeto, seja o nome do PT, seja um outro nome que tenha um compromisso com o seu palanque aqui no Estado. Né? E eu espero que seja o nome do PT, evidentemente, porque isso facilita, né, a campanha 13 lá, 13 cá. Mas se for outro companheiro de outro partido, apoiando o presidente Lula, creio que o Lula vai vir aqui com certeza, até porque tem esse embate também. O Ciro tem sido muito cáustico, muito crítico. A gente diz aqui que o Ciro tem batido mais no Lula do que no Bolsonaro, e ele está num processo de grande acirramento, inclusive comprou a briga aí com o Camilo. Eu acho que essa eleição vai ser muito decisiva aqui para o Estado, para que a gente possa alinhar esse projeto nacional com o projeto aqui no Ceará. Então, acho que o Lula participará de forma efetiva da campanha aqui no nosso Estado. Muito bem. Deputado, vamos sair só um pouquinho do Ceará. Queria aproveitar a presença do senhor. Daqui a pouco a gente volta à questão do Ceará, mas só para a gente abrir um pouquinho para uma questão nacional, eu também queria ouvir um comentário do senhor. Ontem, o presidente Bolsonaro organizou um evento com embaixadores estrangeiros, em que fez uma série de acusações muito pesadas e mentirosas contra a urna eletrônica, contra o TSE, contra ministros do STF, ministros do TSE. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou duramente em favor da urna eletrônica, ou seja, ficou contra o Bolsonaro. O TSE também reagiu duramente, o ministro Fachin, que é o atual presidente do TSE, também fez vídeo. Mas, no caso, a oposição está fazendo muito barulho, está entrando com uma ação no STF, mas um personagem que ficou em silêncio foi o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria, o senhor, ele é de Alagoas, né, do Ceará, mas eu queria que o senhor analisasse qual foi, na sua opinião do senhor, qual foi o impacto desse evento junto ao que o pessoal chama de centrão, né, os deputados que compõem o chamado centro. O senhor acha que caiu bem essa fala do Bolsonaro ou caiu mal? Olha, é evidente que essa fala de Bolsonaro foi mais um desastre e mais uma posição assim, muito complicada dessa crise institucional que nós estamos vivendo. O presidente da República, que foi eleito várias vezes com as urnas eletrônicas, e depois da aferição que nós tivemos por vários órgãos, inclusive TCU, e várias instituições internacionais, fazer uma reunião, convocar embaixadores para contestar, né, o resultado das urnas e a legitimidade do processo, é algo muito grave e tem sido objeto de muita crítica e muita contestação. Eu acho que Bolsonaro se desmoralizou muito do ponto de vista da sua credibilidade já bastante arranhada diante dos organismos, inclusive internacionais. E acho que o Centrão, que é representado por várias forças, aí não é só no segmento, nós temos vários representantes dentro do governo, fora do governo, e no parlamento também, creio que caberia ao presidente do parlamento da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ser muito firme com relação à defesa da legalidade, da institucionalidade e nos blindar para evitar esse processo de ruptura que nós estamos prestes a ver com as declarações
criminosa do Bolsonaro. Então, a posição do presidente do Congresso, do Senado, né, foi muito positiva, e nós estamos aguardando que o presidente da nossa casa, da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, possa também se manifestar repudiando essas declarações do atual presidente Jair Bolsonaro. Acho que ele deve isso a todos nós, porque, acima de tudo, a grande maioria do parlamento e dos parlamentares são defensores do regime democrático, são defensores, até porque foram eleitos nesse processo todo. E, portanto, nós não podemos concordar e aceitar que a Câmara dos Deputados venha chancelar um discurso criminoso, passível de crime de responsabilidade, né, que o Bolsonaro acabou fazendo naquela reunião desastrosa com os embaixadores. Muito bem. Tem uma notícia recente aqui que saiu em vários grandes jornais, dizendo que um grupo de 43 procuradores enviou um ofício para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que ele indicie o presidente Bolsonaro pelas declarações caluniosas ontem contra o sistema eleitoral brasileiro. Pode subir aí, Guilherme, se você deu tempo de subir. A notícia que saiu aqui num grande jornal de circulação. Grupo de 43 procuradores diz que conduta de Bolsonaro afronta a democracia e pede a Aras abertura de investigação. O ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República afirma que a ação do presidente pode configurar ilícito eleitoral e abuso de poder. Né? A gente também... Obrigado, Guilherme. Pode tirar. No início do programa colocou aqui que a liderança da minoria, que inclusive é um deputado do PT, também está encaminhando ao STF uma denúncia crime contra, uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro. Deputado, mais um pouquinho de nacional. O senhor teme, né? O senhor tem algum temor de que o Bolsonaro possa organizar alguma espécie de golpe, ou seja, melar as eleições, não aceitar o resultado e aquilo possa ser bem sucedido? Olha, é inegável que o Bolsonaro e seus aliados, seus adeptos, eles vêm preparando essa narrativa, eu diria que não é só dar o golpe, eu acho que ele quer, na verdade, evitar as eleições aqui no Brasil, porque ele sabe também, pelas informações, ele tem informações dos institutos de pesquisa, ele mesmo tem informações privilegiadas, sabe que há uma rejeição muito elevada do seu governo e que ele está prestes a sofrer uma grande derrota com a eleição do presidente Lula no primeiro turno. Então, se ele tem essa informação, essa fala dele, como de outras que vêm sendo colocada contestando a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas, defendendo o voto impresso, tudo isso é uma narrativa que foi construída para descredibilizar não só, né, o TSE, a justiça eleitoral, mas construir um processo até, se ele tiver condições políticas para isso, até evitar as eleições, na minha leitura. Então, tudo pode acontecer, embora nós acreditamos que não há uma correlação de força, tanto na sociedade como no parlamento e também nos organismos internacionais, que dê sustentação a essa narrativa e essa possibilidade dele querer dar um golpe aqui no Brasil. Acho que ele está tentando encontrar um caminho para evitar a sua derrota, inclusive eleitoral, evitando até o processo democrático. Tudo isso pode acontecer porque o Bolsonaro, ele, além de ter uma base de apoio popular que sustenta esses fanáticos, nesses discursos golpistas,
infelizmente, tem uma base, um segmento militar, que também é de ultradireita, conservador, que recebe benefício do governo e que dá suporte a essa narrativa criminosa que vem sendo feita. Daí porque essa iniciativa dos procuradores, ela é muito bem-vinda nesse momento, para que o Procurador-Geral da República possa, de fato, no mínimo, abrir um processo de investigação, porque está mais do que claro, é evidente, de que a justiça precisa investigar as falas criminosas, os atos, que às vezes pode ser só fala, mas precisamos também só se materializa quando tem a prática de um ato mais efetivo criminoso. A fala dele caracteriza crime, né? Porque você quebra a institucionalidade, você quebra de respeita a Constituição, de respeita o regime democrático e descredibiliza uma instituição da mais alta respeitabilidade, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Desculpa, inclusive atacando de forma criminosa alguns ministros. Isso é inaceitável. Nunca, como diria o Lula, nunca na história do país nós assistimos um presidente da República tão irresponsável, numa atitude tão criminosa, tão ostensiva, desrespeitosa contra os poderes constituídos e contra as autoridades do país. Por mais que eu tenha divergência, e tenho, né, com alguns ministros, com outros segmentos, mas isso se dá no campo do judiciário, do ponto de vista de você tomar as medidas legais, não partir para uma afronta tentando entrar num processo de descredibilizar a alta corte do país na área eleitoral, como também no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o Bolsonaro está tentando, com seus fanáticos, construir um movimento semelhante ao que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, que foi articular uma narrativa, né? A do Bolsonaro está mais explícita, né? Porque ele vem sistematicamente fazendo essa construção, essa narrativa, e nós temos que nos preparar para o pior, né? E aí eu quero também aproveitar essa oportunidade de parabenizar a corajosa fala de resposta do ministro Edson Fachin, né? Que fez declarações bem incisivas, duras, contra o presidente da República pela sua fala criminosa e irresponsável. Muito bem. Deputado, vamos voltar aqui ao Ceará, né? Vamos pegar... O Ceará é o centro quase do universo, porque a partir do Ceará se colonizou até Nova York. Os judeus cearenses. Isso eu não sabia, não. Tem um superchat aqui de um leitor nosso, ele já está... Deixou um tempo... Eu peço desculpa por ter demorado para ler, é porque a gente entrou em outro assunto, esperei a gente voltar para o Ceará para ler o comentário dele. É do Denilson Feitosa Sancho. Precisamos de uma chapa Luziane Adelita. O que acha? Luziane Lins, que é a deputada federal pelo Ceará, e a Adelita, a Adelita é pré-candidata do PSOL, Adelita Monteiro, né? É pré-candidata ao governo do Ceará. O que você acha disso? Hoje eu conversei até com a nossa ex-prefeita Luziane. Eu tenho um maior respeito e carinho por ela, e disse que se ela mesma, hoje ela reiterou a posição dela de se colocar à disposição, eu acho que seria uma grande oportunidade de ter uma mulher, até nessa crise aí com o PDT, né, de tirar a Isolda, entrar, a Luziane seria muito importante. Ela é a melhor candidata nossa, no que pese meu nome também ser um deles, e estamos empatados nas pesquisas, mas eu me rendo à sensibilidade, né, à coragem da minha companheira Luziane Lins, e acho que seria uma boa chapa, né, para que nós pudéssemos fazer um grande debate na sucessão aqui do Ceará. Maravilha. Tem outro superchat aqui, do Giovanni Alencar.
Parabéns, ninguém aguenta mais os Ferreira Gomes. Luiziane Lins tem chance? É uma boa pergunta. Deputado, deixa eu só complementar. Porque a campanha, faltam menos de 3 meses para as eleições, e algumas pessoas que dizem que está muito em cima da hora para o PT lançar um candidato, teria dificuldade. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que, olha, eu fico muito à vontade, porque eu fui candidato 2 vezes, em 98, contra o Tasso, de cima da hora. Eu não queria, ninguém queria, e eu fui para Cristo, como se diz, de última hora. Em 2002 foi a mesma coisa. Eu não era candidato. Eu tinha um outro projeto de vida, estava fazendo mestrado em Direito, e não tinha essa pretensão. No entanto, fui convocado e acabei aceitando. Eu tinha feito até uma promessa que não seria mais candidato. E acabei, de última hora, também sendo candidato. Fizemos a maior campanha da história do Ceará. É evidente que eu gostaria que nós tivéssemos iniciado esse processo bem antes, porque nós estamos defendendo essa tese do protagonismo do PT e da candidatura própria há muito tempo. No entanto, antes tarde do que nunca. Se tivermos a candidatura agora, lembre-se que o próprio PDT escolheu o Roberto Cláudio agora, ontem. Então, não quer dizer que a gente não possa fazer isso. Eu defendo e acho que na hora, sábado, o PT decidindo, construindo uma unidade política em torno desse projeto, de um palanque leal e forte, unindo as outras forças políticas, não pode ser só nós, com nós, tem que ser mais amplos, inclusive trazendo o Sol, a Rede, trazendo os outros partidos do MDB e outras forças políticas, rediscutir, inclusive, a questão do PSB, porque o PSB nacional, com Alckmin, apoia o Lula, aqui no Ceará, eles estão com outra posição. Acho que essa é outra questão que a gente precisa também construir um palanque articulando o projeto nacional com o projeto aqui no Ceará. Acho que a campanha vai pegar fogo e nós teremos todas as condições de avançar nas conquistas do Estado e, sobretudo, garantindo a centralidade do projeto nacional com o nosso presidente Lula. Muito bem. O senhor já lembrou algumas vezes aqui a campanha de 2002, para o governo do Ceará, que o senhor participou. Eu até olhei aqui, realmente foi muito apertado o resultado final, o senhor ficou com 49,96% dos votos. Eu pedi até para o Guilherme subir aqui o resultado final do segundo turno. Lúcio Alcântara, do PSDB, ficou com... Foram 3 mil votos a mais só que ele teve, né? Foi 3.047 votos. Realmente faltou só um pouquinho. Eu não vou entrar no detalhe, porque assim, nós temos muitas provas, até pelo Ministério Público, que a nossa campanha foi totalmente tomada na marra, muita fraude, muito processo, mas eu encaro que na guerra você tem que estar preparado. Nós não estávamos, de certo modo, com o exército preparado, fiscalizar esse processo. Mesmo assim, nós fizemos a campanha mais empolgante que tomou conta dos corações, das mentes do povo cearense. Levamos pela primeira vez a eleição do segundo turno. E isso pavimentou e ajudou na eleição do Lula, ajudou na eleição da Luiziane em 2004 e nesse processo seguinte aqui do nosso Estado. Nós somos hoje uma força política bem expressiva, daí porque eu defendo o protagonismo do PT, como venho fazendo há algum tempo, e defendo a candidatura própria do nosso partido, que penso que nós deveríamos, há muito tempo, já estar nas ruas. Até acho, essa é outra crítica, que nós deveríamos ter apresentado os nomes, porque nós colocamos nosso nome à disposição, a Luiziane também colocou, e na última pesquisa que foi feita do Vox Populi, no Ceará, nós tivemos 2 pesquisas Vox Populi. Todas nós estamos na frente aqui no Estado.
Então, nós já defendíamos que nós tivéssemos colocado o bloco na rua. Infelizmente, ainda nós estamos nesse processo, mas acho que sábado o bloco entra em campo e nós vamos construir esse projeto de avanço nas conquistas aqui do Ceará. Maravilha, deputado. Temos mais uns minutinhos. Eu queria falar sobre ainda a disputa ao governo do Ceará. A gente tem um candidato que aparece forte nas pesquisas, lidera as pesquisas, que é o capitão Wagner. E eu queria saber, porque aqui o senhor atribui essa liderança do capitão Wagner nas pesquisas. E qual seria a estratégia de um candidato apoiado pelo Lula para que um candidato... qual seria a estratégia para vencer o capitão Wagner? Olha, o capitão Wagner construiu um processo de liderança a partir do motim que foi feito uma greve dos policiais militares aqui no Ceará. De lá para cá, ele se consolida. Ele, inclusive, é bom que se diga, ele me apoiou para governador na campanha de 2002, apoiou a Luiziane também. Só que ele se constituiu como essa liderança militar e, a partir daí, do enfrentamento que teve no Estado, que redundou, inclusive, muita violência, ele se consolida como essa liderança do segmento militar e começa a disputar as eleições e se consolida também como uma liderança política. Ele consegue, aglutinar uma série na minha leitura, de várias questões. Envolve questões mesmo da corporação, de insatisfações com o segmento militar, com o governo, principalmente na época do Cid. O governo do Camilo tivemos muitas conquistas no segmento militar, promoções, concursos. O Camilo valorizou muito a polícia, mas, inegavelmente, ele tem esse núcleo muito forte. Ao mesmo tempo, há um processo de desgaste desse modelo que nós temos no Ceará, que houve avanços, é inegável, mas também há um processo de estabilização da desigualdade aqui no Estado, muita pobreza, há muitos problemas envolvendo várias áreas, inclusive a área de segurança, e o capitão tem conseguido capitalizar esse sentimento. Disputou a Prefeitura de Fortaleza, perdeu por pouco na última disputa, e ele consegue aglutinar esse segmento da oposição de várias matizes aqui no Ceará. Desde o segmento mais à direita, bolsonarista, um segmento mais à direita de centro, e ele acaba aglutinando em torno dele uma força que ainda, a meu ver, não é consolidada. Por quê? Porque nas pesquisas que nós temos, quando ele aparece só, ele tem uma boa aceitação nas pesquisas. Ele tem cerca de 44% nas pesquisas. Só que quando ele é associado com o apoio de Bolsonaro, ele cai mais de 10% nas pesquisas. Então, há uma contradição interna do que ele representa e das forças que o apoiam nessa questão das eleições aqui. Ao contrário, nós, do PT, outra força, tendo o apoio do Lula e do Camilo, temos uma ampla maioria nas pesquisas aqui no Estado. Então, acho que o capitão só tem uma força, ele acabou agora se alinhando muito mais ao Bolsonaro, até nem esperava,
mas nós tivemos um evento religioso aqui, a Marcha para Jesus, que não teve nada de Jesus, foi um comício político, né? Usando a religião, é outro crime bárbaro que esse bolsonarismo vem fazendo no Brasil, usando a religião como escadaria política e politizando a religião com esses pastores que usam a fé para tirar ganho político e outros benefícios, e o Bolsonaro e o capitão Wagner estão juntos nessa questão. Então, acho que a nossa candidatura aqui, com uma linha bem definida, com um programa do que nós queremos para avançar nas conquistas aqui do Ceará, reconhecendo o que houve de conquista, nós tivemos conquistas em educação, é inegável, mas ainda é muito aquém do que nós queremos. Nós precisamos avançar muito na área da saúde, porque eu acho que é uma das áreas mais críticas que nós temos no Estado, em função do acúmulo de pessoas que estão aí esperando por cirurgias, né? Uma cirurgia de catarata no Ceará, você passa quase 2 anos para conseguir, depois de fazer uma solicitação, né, numa fila cruel. Então, nós temos um problema muito grave que nós precisamos enfrentar, questão do desemprego, da fome, da desigualdade social, né, que nós precisamos enfrentar e apresentar um programa que avance nessas conquistas no Estado. Então, eu estou convencido que qualquer nome que represente esse projeto de mudança, de resgate da esperança, que o Lula simboliza, que nós também simbolizamos nesse processo, terá capacidade de aglutinar a sociedade cearense para que nós não retrocedemos aqui no Estado e não apoiemos as forças conservadoras e reacionárias do bolsonarismo aqui no Ceará. Eu estou crente e convencido que é chegada a hora de esperançar, de construir um projeto de resgate da esperança que avance nas conquistas no Estado e que mude, né, evidentemente, a realidade do povo brasileiro. Maravilha, deputado. Só lembrando os internautas, vai começar daqui a 1 minutinho o Fórum Global, né? Vai começar agora, a Ana Prestes já está aqui, já ligou a câmera, vou passar o comando para ela. Deputado, agradeço muito a sua participação, tá? Volte sempre ao Jornal da Fórum. Eu que agradeço, Miguel, agradeço a todos, né, da TV Revista Fórum e a todos os seus ouvintes, telespectadores, enfim, a todos que estão nos acompanhando, agradeço de coração, muito obrigado, uma grande oportunidade, e esperar que daqui para sábado, né, a Estrela Vermelha e o povo do Ceará possamos estar juntos para construir um palanque leal para o presidente Lula e a gente possa avançar nas conquistas com a candidatura própria aqui no Ceará. Muito bem, grande abraço, até a próxima, deputado. Obrigado, Miguel.